Gente, qual a importância de lermos romances? Os chamados romances de ficção. Eu não concordo muito com esse termo técnico, né, que é atribuído aos romances de ficção, porque ficção é algo que se desprende da realidade material. E eu discordo disso, quer dizer, se você tiver um mínimo de conhecimento de filosofia, especialmente do idealismo alemão, e mais especificamente ainda com Hegel, você vai compreender que a noção de realidade ela não é una e indivisível, quer dizer, isso que nós temos por realidade, quer dizer, as coisas que acontecem no dia a dia, a sua vida de per si, essa é a realidade material, né? Mas nós vamos entender lá em Hegel que a realidade ela não necessariamente está adstrita a esta materialidade. Então, quando se fala em ficção, é algo que foge da realidade, mas vamos usar o termo ficção aqui, porque assim ficou empregado tecnicamente, e vamos partir dessa premissa. Qual a importância de ler romances? Qual a importância de ler ficção? Pode haver pessoas que vão dizer, mas isso é ficção, eu quero livros mais técnicos, uma filosofia mais técnica, que vai trabalhar com a realidade material, eu não quero ficar lendo histórias de ficção e tal. Olha, gente, este pensamento é um erro, né? É um equívoco sem precedentes. Vocês vão compreender nesse vídeo que a leitura de romances, que a leitura ficcional, ela é tão importante quanto a leitura filosófica, histórica, sociológica, e aqui em termos técnicos, livros técnicos mesmo, né? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Gente, muito obrigado a todos vocês que são inscritos no canal, obrigado a todos vocês que acompanham o canal. Se você ainda não é inscrito, peço a sua inscrição, ela é fundamental aqui para a continuidade dos nossos trabalhos. Peço que curtam o vídeo, peço que compartilhem, acionem as notificações, etc e tal, todo esse protocolo. Gente, nós ficamos alguns dias, né, sem publicarmos aqui vídeos, conteúdos, tivemos algumas intercorrências, mas já está tudo certo e vamos voltar com esse assunto. Qual é a importância de ler romances? Gente, eu aqui elegi duas importâncias, né, duas razões para que você compreenda que a leitura de romances e de ficção ela é fundamental para a sua vida. Nós vamos falar sobre essas duas. Mas veja, antes de entrarmos nesses dois tópicos eleitos aqui, nós temos que compreender que a literatura ficcional ela vai muito além do enredo, da história que é contada. Ela tem um bastidor, por assim dizer, que justamente vai comportar essas duas razões que eu vou trazer a vocês. Então é claro, quando você pega um livro, quando você vai começar a ler um livro, a primeira coisa que você vai se ater é aquilo que está sendo contado. É a história que está sendo contada. Agora, quando você compreende a importância, a significação, a semiótica da própria literatura, você vai compreender que por detrás da história que lhe apresenta, muitas outras coisas podem ser percebidas e muitas outras coisas vão locupletá-lo, vão enriquecê-lo. E vamos lá, são duas coisas que eu coloquei neste vídeo, tá? A primeira coisa, qual a importância de lermos romances, de lermos ficções? Primeiro, gente, a primeira grande razão, o primeiro grande motivo para que você leia ficção é a compreensão da própria existência. Em bons romances você vai conhecer personagens que, obviamente, vão praticar atos, vão tomar decisões, vão fazer reflexões e etc e tal. E você vai conhecendo essas personagens e, obviamente, você vai conhecendo os seus temperamentos, as suas posições, as suas atitudes. E você vai relacionando isso com a realidade material. Isso é uma coisa sensacional.
né? Por exemplo, vamos aqui pegar Dostoiévski, você vai ler lá Crime e Castigo. Você vai conhecer a personagem de Raskolnikov, não é, que comete um crime, depois se arrepende, fica culpado. Perceba que você vai conhecendo as nuances do sentimento humano e aquilo vai sendo aplicado na sua realidade material, né? Quem nunca se sentiu culpado? Quem nunca se sentiu, digamos, consternado com o ato equivocado que praticou? E como é que se lida com esta culpa? Perceba que se você ler, tá até aqui o livro, não vou pegar. Se você pega Crime e Castigo, você vai perceber as condutas de uma pessoa culpada, né? E possíveis resoluções, possíveis soluções. Perceba que é algo que está fora de sua realidade material, mas que é absolutamente compatível com essa realidade material. E aquela personagem aqui, por exemplo, o Raskolnikov, vai tomar atitudes que você pode tomar em caso de uma sensação de culpa. E isso vai edificando a sua realidade material. Então percebam, o primeiro grande motivo, a primeira grande razão para debruçar-se em romances ficcionais, né, é a compreensão da existência de uma forma concreta. É a compreensão do mundo em que eu e que você vivemos, né, de uma forma completa e concreta. Isso é sensacional. Aquilo, o exemplo do Dostoiévski, você tem vários, uma infinidade de obras literárias que vão apresentar, que vão esclarecer, que vão colocar às escâncaras as entranhas humanas, as mazelas humanas, as conquistas humanas, com personagens de toda sorte. Personagens vingativos, personagens amorosos, personagens sonhadores, tudo aquilo. E perceba que a literatura de romance ficcional, ela vai trazer para um arcabouço quase que metafísico, não é, elementos da sua própria existência material. E aqui está a primeira grande razão para que você leia romances ficcionais, né? É a compreensão da existência em que se vive. E eu vou voltar aqui, o que eu disse no começo, sobre as realidades. Aquilo que você está lendo é uma realidade, não uma realidade material. Quer dizer, você não pode encontrar o Raskolnikov ali na rua, né, mas ele pertence a uma outra realidade, né, que inevitavelmente influenciará a sua realidade material. Então você aprende coisas, você consegue se articular em um mundo cheio de nuances, e muitas delas nuances ruins. A literatura, o romance, nos apresenta mitigações, suavizações para situações ruins. Portanto, quem não lê, não tem este recurso. Quem não lê, mergulha-se de uma forma muito mais profunda nesse oceano de desespero, que é o desespero de não saber e não conhecer. Portanto, entendam, a primeira grande razão, o primeiro grande motivo de ler ficções, ler romances ficcionais, é a compreensão da própria existência. Passemos, agora sem mais delongas, para a segunda razão, para o segundo motivo para se ler ficções. Gente, este é um motivo fundamental. Percebam, a literatura de ficção, né, de romances ficcionais, vai trazer uma aplicação, uma aplicabilidade de postulados filosóficos, históricos, sociológicos, antropológicos, descrito em obras técnicas. Eu vou explicar melhor. Veja, vamos pegar um exemplo, deixa eu ver se eu penso em alguma coisa aqui. Vamos pegar o seguinte, Nietzsche diz, né, que quanto mais você olha para o abismo, mais o abismo olha para você. Certo, Nietzsche colocou isso, é um aforismo conhecidíssimo de Nietzsche. Sabemos que a obra do Nietzsche, em quase toda a sua, digamos, a confecção é uma obra aforística. Então você tem esse aforismo do Nietzsche. Agora, como é que isso pode ser aplicado, né? Aí vamos pegar aqui lá o Primo Basílio. Vamos pegar essa de Queiroz, né?
Se você não leu o Primo Basílio, você vai tomar aqui um grande spoiler. Mas vamos lá. A Luísa, mulher do Jorge, trai o Jorge com o Basílio, etc e tal. E lá no final, ela vai se desgostando tanto daquela situação, daquela culpa moral, daquela coisa, que ela se entrega àquele mal, adoece e morre. Né? Então perceba que nós podemos fazer aqui uma relação, não é, do abismo de Luísa sendo toda aquela problemática moral que ela começou a olhar demais para aquele abismo e o abismo a engoliu e ela morreu. Né? Aqui é um exemplo bem perfunctório, gente, uma coisa bem superficial para que vocês entendam qual que é o meu ponto. Então veja que na literatura, veja que nos romances ficcionais haverá uma aplicação concreta dos postulados técnicos. Né? Haverá digamos, uma efetiva aplicabilidade daquilo que os filósofos já disseram, daquilo que os sociólogos já disseram, daquilo que os antropólogos já disseram, historiadores, etc e tal. Ambientação, quando você pega, por exemplo, você vai ler o Retrato de Dorian Gray, do grande Oscar Wilde. Veja que o Oscar Wilde ele faz um retrato maravilhoso, ele faz uma ambientação maravilhosa lá do século XIX, aquela coisa toda. Ou seja, é um romance ficcional, trazendo a uma concretude aspectos históricos. Então é por isso que eu disse que a literatura de romances ficcionais era tão importante quanto a leitura de livros técnicos, filosóficos, históricos, etc e tal, porque ela trará esta efetiva aplicabilidade. Poderia citar aqui vários outros exemplos. Eu ia falar da Madame Bovary lá do Flaubert, mas é muito parecido aqui com o Primo Basílio do Eça de Queiroz. Mas você pode pegar outras. Quer ver um exemplo aqui doméstico do Brasil, José de Alencar. O grande José de Alencar, que muitos acabam criticando, achando que é uma maçada, que é chato. Eu adoro José de Alencar. Quando você lê as obras do Alencar, que é um dos grandes autores do romantismo, se você se ativer só a obra, vai ser uma história de amor. Você pode pegar o Guarani, você pode pegar Iracema e tal, você vai perceber que é uma história romântica e tal. Agora, a semiótica daquilo, as relações que ele faz, colocando na personagem, por exemplo, de Iracema, a realidade brasileira. Aí você pega uma outra personagem, a realidade portuguesa, a relação Brasil e Portugal. Então veja que, neste caso, nós temos uma concretude de análises históricas, contidas numa obra ficcional. E isto é condição sine qua non para uma vida minimamente digna nesta existência que estamos. Portanto, este é a segunda e última razão que eu aqui elegi. Claro, você pode ter inúmeras outras. Inclusive deixe nos comentários se tiver outras colocações. Para se ler romances ficcionais. A primeira, portanto, a compreensão do próprio mundo em que se vive. A compreensão da própria realidade material em que se está. Se você não lê romance ficcional, você não compreende isso. E você fica, como diz, submerso com muito mais profundidade no mar da estupidez. E a segunda razão é a efetiva aplicação dos postulados filosóficos, históricos, sociais, etc e tal. Gente, esse foi o vídeo, espero que tenha sido útil a vocês, espero que vocês tenham compreendido aqui o meu ponto e boa leitura a todos, debrucem-se, deliciem-se com os romances ficcionais e claro, eu poderia até colocar uma terceira aqui, uma terceira razão, que é maravilhoso, é delicioso, você ali se envolver, se enlear em um belo romance, seja num romance de suspense, de terror, num romance idílico, em poesia, quer dizer, isso é maravilhoso, poderia ser até uma terceira razão para você ler, que digamos, é um alívio, é um bálsamo para esse mundo tão conturbado que nós temos. Até me veio uma frase aqui do grande Antônio Vieira, que ele dizia que o livro, gente, o livro é como é que ele dizia? O livro é um mudo que responde, não, mentira, é um mudo que fala, um surdo que responde e um cego que guia, é isso mesmo. Olha que frase maravilhosa. Então, gente, boa leitura, deliciem-se com os belos e maravilhosos romances de ficção, posto que eu tenha reservas com essa palavra ficção, como eu disse,
Muito obrigado pela audiência, espero que tenham gostado. Peço que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo e até uma próxima. Valeu!